Olá, boa noite, graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Vamos nos achegando para a live dessa noite, onde o Senhor tem algo fresco, novo, um orvalho para derramar na nossa vida, no nosso viver, na nossa casa. Que nós possamos abrir o nosso coração nessa noite. Boa noite, Paula. Tudo bem? Cleison, Isabela, Deus abençoe você e sua casa. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor possa, Ele diz que faz gotejar o orvalho dele. O orvalho dele vem como uma palavra suave, que não desaterroa, que não lava a terra, mas ela faz com que a semente multiplique, faz com que a semente germine e haja frutos, né? Então que seja isso nessa noite, que nós possamos receber desse orvalho nessa noite. Queria te convidar, nós colocamos lá no spoiler hoje, e nós estamos aí há 9 dias para entrar no novo ano, que talvez no coração de muitos só tenha o nome de novo, em função do que nós vivemos em 2020, muitos ainda continuam assustados, muitos continuam com medo do vírus, medo de ficar doente, medo do amanhã, do que pode acontecer, medo das decisões políticas, dos mandos e desmandos, né? Nós ficamos praticamente impotentes. Mas, para nós que cremos em Deus, nós precisamos da revelação do céu. Nós vamos tirar os nossos olhos, nossos ouvidos da terra, da cultura da terra, dos jornais, das notícias políticas, das notícias interesseiras, do pavor que é lançado. Nós precisamos nos concentrar no céu, na palavra, naquilo que Deus determina. Ele tem a última palavra. Oi, Flávio Júnior, Deus te abençoe. Eu queria ler Isaías capítulo 43, e o profeta Isaías, nesse texto, ele colocou como título assim: só Deus resgata Israel. Só Deus. Você quer um ano novo, diferente? Só Deus pode te dar. O governo, com o que ele vai fazer, não pode te dar. Só Deus pode nos dar dias novos, com frescor, com descanso, arrancando da gente o medo, colocando a paz, nos capacitando, dando sabedoria. Boa noite, Maria. A paz a todos vocês. Isaías capítulo 43, verso 1. Mas agora, quando? Agora. Mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Quem criou? O que Deus fez? Deus criou Jacó. Mas ele formou Israel. Quem transformou Jacó em Israel naquele encontro foi Deus, foi o anjo. É a presença de Deus. Aonde mudou o nome, mudou a natureza, mudou a história. Um encontro, né? Mas agora sim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel. E aí Deus diz para ele: não temas, porque eu te remi. Eu paguei a tua dívida. Eu apaguei o teu passado. Eu apaguei os dias maus. Eu apaguei os dias ruins. Eu fiz cessar a tempestade. Eu acalmei o vento. Eu te remi. E eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Uau! Que palavra! E eu quero... Boa noite, Ney, Facioli, Silvana. Um beijo no coração de vocês.
Eu quero, nessa noite, na proposta de nos preparar para realmente poder entrar e desfrutar do ano novo, do Rosh Hashanah, do cabeça do ano, de uma chave aonde você entra numa outra estação, e nós precisamos disso para o próximo ano, né? E eu queria ler para nós Gênesis capítulo 28, do 10 ao 19, aonde fala da visão dessa escada, quando Jacó estava fugindo de casa, né? E fugindo da ira do seu irmão Esaú. Daqui a pouco nós vamos falar disso. E aprove a Deus que no meio da jornada, no deserto, Deus então vem se encontrar com Jacó e faz com que ele tenha um sonho e ele veja o céu aberto e ele ouça coisas, ele ouça instrução do céu para que ele pudesse saber quem ele era, quem Deus era na vida dele, porque ele conhecia o Deus de seu pai, mas ele precisava de um encontro com esse Deus. E o texto diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Só até aí. É necessário a gente ver o que levou Jacó a estar nesse lugar, sozinho, longe da sua casa, da sua família, sem comida, sem uma roupa, sem uma cama, sem um fogo, sem nada, sozinho. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 25, a narrativa do nascimento de Esaú e Jacó. E Deus já dá uma promessa, né? Esaú nasceu primeiro, Jacó ele nasceu segundo, eles eram, né, gêmeos, mas Deus tinha dado uma promessa que o mais velho serviria o mais moço. Então Deus já tinha escrito essa história, seria assim: Jacó governaria, Jacó, né, iria dominar sobre seu irmão Esaú. Esaú iria servi-lo. Mas a narrativa bíblica diz que Jacó queria nascer primeiro. E ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão. E a gente vê uns versículos à frente que Jacó ele queria se alinhar com aquilo que Deus havia escrito a respeito dele. E ele, vendo seu irmão com fome, ele compra a primogenitura do irmão Esaú por um prato de comida. Ele trapaceia, ele vê o irmão cansado, num momento de muita fome,
E o irmão pede comida, olha, te dou comida, mas você me dá a primogenitura. E Esaú vende para ele. No capítulo 27, nós vemos que Jacó também queria a bênção, a maior bênção do seu pai, que era dado por filho mais velho. E ele, em comum acordo com sua mãe, ele se veste como seu irmão. Seu pai está quase cego. E o pai, então, enganado, coloca a mão sobre a sua cabeça e o abençoa com a sua bênção do filho primeiro, do filho mais velho. E quando Esaú volta do campo e fica sabendo de tudo isso, ele jura que vai matar o seu irmão, que vai matar Jacó. E a sua mãe aconselha Jacó a fugir de casa. Foge, vai para a casa do seu tio Labão. E Jacó, então, com a roupa do corpo, ele sai nessa fuga a caminho da casa do seu tio Labão. E aqui, no texto que nós lemos, fala que depois de caminhar um dia, ele para num lugar naquele deserto, cansado, para cochilar, dormir um pouco, para poder seguir a jornada no outro dia. E o céu abre e algo sobrenatural acontece, e Jacó, então, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê uma escada que ia da terra até o céu. E ele viu os anjos subindo e descendo, e ouviu o Senhor falar com ele e lhe dar algumas instruções. Nós estamos há 9 dias para adentrarmos em 2021. Nós estamos findando um ano atípico, um ano totalmente diferente, que nenhuma geração viveu, porque ele é globalizado em todas as nações. E numa época em que o egoísmo do coração do homem dilatou, e são todos puxando seu próprio interesse, os políticos, os economistas, a mídia, e nossa vontade às vezes ou a necessidade de fazer como Jacó. Jacó precisou fugir de casa. Nós queremos que isso acabe logo. E Jacó, ele nessa fuga, ele tem essa revelação do céu, que nos ensina grandes coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, reunidos no teu nome, como a tua igreja, e precisamos, Pai, precisamos de uma palavra dizente, uma palavra rema sobre a nossa vida. Precisamos que o Senhor venha falar conosco. Precisamos que isso que está escrito aqui se torne vivo dentro de nós, um lugar onde nós podemos entrar, caminhar e obter a vitória que Jacó obteve. Nos leva nessas águas profundas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, em muitas situações, nós tentamos fazer alguns consertos, remendos, mas tem situações, como essa de Jacó, que exige e precisa de uma mudança radical. E eu preciso de um novo recomeço. Eu preciso de um começo novo de novo. Então, Jacó sabia que ele devia mudar sua vida. Por isso ele fugiu. Mas, para onde ele foi? Seus problemas estavam com ele até o dia que ele percebeu que ele precisava era de uma transformação. Então, como mudar? Como entrar no novo? Primeiro, eu aprendo aqui no verso 10,
nessa atitude de Jacó, eu preciso enfrentar os problemas. Eu não posso ignorar, não posso fazer de conta que ele não existe, não posso colocar minha vida no piloto automático, não posso virar as costas, não posso entrar numa zona de conforto, eu não posso entrar na caverna, não. Eu preciso me colocar em pé, tomar o leme, né, tomar o manche do avião. O problema existe, o avião queimou alguns dos motores, está correndo risco de cair, mas eu tomei o manche dele e me posicionei minha cadeira de piloto, e então eu vou, primeira decisão é enfrentar os problemas. O texto diz que partiu, pois, Jacó de Berseba para Arã. Saí de 2020, aonde nós até já acomodamos, né? Nós já até acostumamos com o culto online, com as crianças em casa. Agora tem um novo aí daqui 9 dias, e ninguém sabe. Eu tenho que ir de encontro a ele. Eu tenho que ir disposto a enfrentar. Talvez amenize, talvez piore, talvez coisas diferentes surjam, mas eu preciso enfrentar. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Arã. Eu não sabia qual o ambiente na casa de Labão, eu não sabia o que ele ia encontrar lá, eu não sabia o que iria ser exigido dele, mas ele foi. Ele enfrentou os seus problemas, né? Então, eu preciso enfrentar os meus problemas, saber que eles são reais, né? Boa noite, Murilo, Ana Maris, Murilo José, Deus abençoe vocês, né? Vocês que estiverem na casa, Tite, se estiver aí, um abraço, né? E eu preciso enfrentar os problemas. Eu não posso querer levar minha vida na flauta, empurrar com a barriga. Todas as vezes que Deus chamou alguém para uma mudança, Ele disse assim: levanta-te e eu falarei contigo. Ser forte e corajoso. Aí Ele dá a missão. Ele nos convida a um posicionamento. Josafá, foi anunciado para ele que uma grande multidão vinha contra ele e o seu reino. A Bíblia diz que ele se colocou de pé diante do povo, em praça pública, e decretou um jejum. Ele se colocou de pé. Então, enfrente os problemas. Completando aí, ele partiu de Jacó para Berseba. A segunda coisa que eu aprendo, e chegou a um lugar onde passou a noite, no verso 11, porque já o sol era posto, tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Eu preciso enfrentar o problema, mas eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso entrar nesse descanso, né? Às vezes é difícil, é cansativo, é doloroso mudar, é doloroso, né? Mas o texto, olha a riqueza, diz que ele encontrou no caminho uma pedra e diz que ele deitou sobre ela. Jesus Cristo, ele é a rocha, ele é a nosso alicerce, a nossa base, nosso fundamento, é tudo nele, por ele, através dele. Eu preciso descansar nessa rocha. Só ela é a solidez para aquilo que me espera. Eu preciso me levantar para enfrentar o problema, mas os meus pés precisam estar firmados na rocha. Se os meus pés estiverem firmados na rocha, eu descanso, porque nada me abala. Se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não temerei. Se eu passar pelas águas, eu não me afogarei. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei. Se eu for lançado na fornalha, eu não vou me queimar. Então, eu enfrento os problemas e eu descanso no Senhor. O verso 12 diz que quando ele se dispôs, ele partiu uma ação, ele
apoiou de toda a sua mente, seus pensamentos, ele descansou naquela rocha, fez aquela rocha para ele descansar. Ele sonhou. Eu preciso sonhar em Deus. Verso 2 diz assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Enquanto Jacó dormia, ele teve um sonho, deitado naquela rocha, naquela pedra. Ele viu uma escada que começava ali, naquele lugar, o degrau, e tinha anjos subindo e descendo. O que eu aprendo aqui? Que no meio das mudanças, num período de transição, quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei o que me espera, se eu tenho a minha vida centrada e apoiada na rocha que é Cristo, eu preciso sonhar, né? Quando ele descansou, ele viu que Deus estava trabalhando. Os anjos subiam e desciam, ocupados, levando as orações e trazendo as bênçãos. Era a prova da comunicação de Deus conosco. Então, quando nós oramos, um portal nos céus é aberto, uma escada. E Deus delega os anjos dele com as taças para vir recolher as nossas orações, subir até ele, e eles voltam trazendo as bênçãos. Eu preciso sonhar. Os céus se abriram. No meio do ápice da dificuldade de Jacó. Saiu da casa dos seus pais, não tinha nada, absolutamente nada, fugindo das ameaças de Esaú, que tinha jurado ele de morte por ter trapaceado, mentido, comprou sua primogenitura por um prato de comida, depois se vestiu como ele para roubar a bênção do pai. E agora ele está nesse deserto, mas ele, por ele ter tomado a iniciativa de ir, né, de enfrentar o problema, ele fez daquela rocha que ele encontrou no caminho um lugar de descanso. E espiritualmente, a rocha é Cristo. E ele descansou. A expressão do descanso físico é dormir, é o sono. Pensa, irmão, como dormir no deserto, que é frio à noite, que tem predadores, com a cabeça apoiada numa rocha. Você conseguiria dormir? Ele dormiu e ele então sonhou em Deus. E os céus abriu, os anjos subindo e descendo, levando as orações, trazendo as bênçãos. E aí, do verso 13 e 17, e eis que o Senhor estava em cima dela, na escada, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Irmãos, que encontro! Como eu e você precisamos de ter esse sonho e de ouvir essa voz. Veja, um fugitivo, sem nada,
solteiro, não tinha filho, não tinha esposa, não tinha nada. E Deus diz que se apresenta: eu sou o Deus do seu avô, sou o Deus do seu pai. E eu te darei essa terra na qual você está aí deitado, a ti e a tua descendência. Não tinha ainda descendência. Falou que a descendência dele seria numerosa e que nessa descendência, na família dele, todas as famílias da terra seriam benditas, confirmando a promessa do seu avô, de Abraão. E Deus disse para ele o seguinte: você está com medo do que você vai achar na casa de seu tio Labão? Olha, eu sou contigo. Não importa o que vai acontecer lá, eu te guardarei por onde quer que você for. E não importa se você vai ficar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, que foi o que aconteceu. Eu vou te trazer de volta. E eu não te deixarei até que haja cumprido tudo o que eu tenho te falado. E Deus está falando comigo e com você. Nós vamos entrar em 2021. Ele está dizendo: eu estou contigo. Eu te guardarei o ano todo. E te farei tudo aquilo que eu tenho te prometido. Não te abandonarei. E aí sabe o que acontece? Jacó acorda. E ele então diz assim: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, quantas vezes nós vivemos isso? No meio da luta, da tribulação, do desemprego, da falta dos recursos, de uma enfermidade. Parece que Deus evaporou. E Jacó está revelando: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor mora dentro de mim, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Emanuel, Deus dentro do barro. E eu não sabia. Eu ficava olhando para as mãos, querendo um milagre, querendo uma manifestação, querendo alguém me falar. Eu não sabia que o Senhor estava aqui. Eu não sabia que o Senhor estava nesse lugar. E diz que isso trouxe um temor no coração de Jacó. E ele diz assim: esse lugar é terrível, porque por causa da tua presença, por causa da tua glória. E agora eu entendo que esse lugar não é outro senão a casa de Deus. A casa de Deus. A porta dos céus. Sabe, irmãos? Você quer crer nas promessas? Isaías 6, ele viu os anjos adorando o Senhor 24 horas. E o que eles diziam? A terra está cheia da glória do Senhor. O que sou eu? O que é você? Terra, pó, barro. A terra está cheia da glória do Senhor, da presença dele, da casa dele, habitação dele. Jacó entendeu tudo isso. E onde nós achamos que nada dá certo, é o lugar escolhido por Deus. No deserto, sem nada. Sem presença de ninguém, sem público, sem o pai, sem a mãe. Sozinho. E olha o que aconteceu nesse encontro. Jacó tinha uma família problemática. O pai preferia Esaú, a mãe preferia Jacó. Teve a trapaça, teve tudo, mas ele recebeu ali naquele momento a bênção para sua família. Jacó, da agora para frente, eu te remi. Eu te criei, Jacó, mas eu te formei, Israel. Eu te remi. Da agora para frente, sua família será um referencial, será bendita, será modelo. E Deus promete para ele no verso 15, em todos os lugares a bênção vai te acompanhar. Fica tranquilo, Jacó. Tanto que na casa de Labão, você lê a história, Labão trapaceou na hora do casamento, trapaceou mudando o salário dele. A Bíblia diz que por 10 vezes
Labão mudou o salário de Jacó, mas Deus era com ele. E que muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus conosco. E foi naquele lugar difícil, seco, frio, que ele recebeu a bênção. Um lugar escuro, frio, de trevas. A presença do Senhor veio e brilhou uma forte luz e que trouxe toda essa revelação para Jacó. Então, eu preciso o quê? Enfrentar os problemas, eu preciso descansar no Senhor, eu preciso sonhar em Deus, eu preciso crer na presença dEle. Mas Jacó fez algo, que está no verso 18 e 19. Então, levantou-se. Nós não podemos sair do mesmo jeito do encontro com Deus, de ver o céu aberto, de ouvir a voz do Senhor. Então, depois dessa palavra, depois do que você está ouvindo, Deus falando com você, então, levantou-se Jacó, pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. O que ele fez? Ele ergueu um altar a Deus. A pedra que era um problema virou travesseiro, onde descansou e viu o trabalhar de Deus. Depois virou um altar para o louvor de Deus. Precisamos fazer da nossa vida um altar para Deus. Precisamos transformar os nossos problemas em um altar para o Senhor. Chega de reclamar, chega de fugir. Adore a Deus, aconteça o que acontecer. Quando ele muda o nome daquele lugar, que era chamado de Luz, para Betel, que Betel significa casa de Deus, é porque aquele lugar tinha um nome de luz. Mas Jacó fugindo, ele só via trevas. Ele murmurava, reclamava. Mas quando ele sonha, o céu se abre, ele diz: não, aqui é a casa de Deus, seu nome é Betel. Então, irmãos, olha que coisa, a escada de Jacó, o que ela nos ensina? Que eu preciso me posicionar, eu preciso me preparar para o próximo ano. Não dá para mim fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não dá para mim cruzar os braços e achar que uma varinha de condão vai fazer algo acontecer. Eu preciso, primeiro, enfrentar os problemas. Partiu, pois, Jacó, foi de encontro, foi buscar uma solução. Era perigoso? Era. Sabia o que encontrar? Não. Mas ele enfrentou. E ele, no caminho, que já estava difícil, ruim, ele encontra uma pedra. E ele aproveitou aquela pedra não para lamuriar, não para aumentar a sua reclamação, mas ele usou ela para descansar. Descanso no Senhor. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso esconderijo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. E nesse lugar, eu posso, através do descanso, dormir e sonhar em Deus. E ter visão dos anjos, subindo e descendo. Os anjos fazendo aquilo que Jesus falou na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. E o profeta Isaías: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares, Paulo escreveu aos Coríntios, o que desligares será desligado na terra. E ele ouviu o Senhor falando com ele, falando da bênção, falando da proteção, falando do cuidado.
que nenhuma das palavras que ele tinha dito para ele ia faltar. E sustentou Jacó na casa de Labão 20 anos, sofrendo toda a opressão, toda a esperteza de Labão, toda a esperteza dos filhos de Labão contra ele, mudando seu salário, trapaceando, colocando ele sempre para trabalhar, para gerar riqueza para eles. Mas Deus o sustentou. Até o dia que Deus diz assim, é hora de voltar para casa. E ele então, mas ele pôde experimentar isso, enfrentar a casa de Labão. Todos nós temos uma casa de Labão para enfrentar, onde somos tratados no nosso caráter. É uma pessoa, é o nosso chefe, é o nosso patrão, é alguém da nossa família, é um amigo, é um irmão, é um parente. Todos nós temos um Labão, que é o único jeito de preparar o Jacó. Mas ele aceitou o preparo, porque ele cria na presença de Deus. Deus falou, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, você suporta a pressão do inimigo, você suporta a pressão da vida, você suporta a injustiça, você suporta a perseguição, você suporta a escassez, você suporta tudo. E por último, ele fez um altar para Deus. Sabe, precisamos fazer do nosso coração esse altar para Deus. Senhor, eu peguei essa pedra, meu coração é de pedra. Mas agora, eu faço dele um lugar para o Senhor fazer morada, para o Senhor ser aqui, casa de Deus. Governa a minha vida. Seja primeiro na minha vida, nas minhas decisões, nos meus pensamentos. Ser comigo. Amém, meus irmãos? Vamos relembrar, enfrentar os problemas, descansar em Deus, sonhar em Deus, crer na presença dEle e levantar um altar para Deus. Nós temos 9 dias para nos preparar. Faça um propósito com Deus. Deus, eu vejo o ano de 2021 como a casa de Labão. Lá tem muitos espertalhões. Lá vão ter muitas injustiças, muitas desigualdades. Lá em 2021 vai ter tantas coisas que eu não sei, não conheço. Talvez na economia, na política. Mas eu vou entrar em 2021. E eu quero lá enfrentar todos esses problemas, todos esses gigantes. Mas apoiado na rocha, que é Jesus Cristo. Sonhando com as coisas do céu, para ver o céu aberto. Aonde eu começo a construir uma escada, aonde eu vejo teus anjos subindo e descendo e ouço a tua voz, dizendo que é comigo. Em tudo que eu fizer, aonde eu estiver, em todas as circunstâncias. E eu quero fazer do meu coração, eu quero erguer um altar para o Senhor habitar, para o Senhor morar, para o Senhor estar. O Senhor sempre esteve, mas eu não sabia. Foi o que Jacó disse. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O Senhor está aqui no meu coração, no seu coração. Talvez você não sabia. Mas estamos sendo notificados nessa noite.
Amém, meus irmãos? Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Que o Senhor tenha circuncidado, renovado a nossa mente, nos dando o orvalho, aquele que traz vida, que faz a semente germinar, multiplicar. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado. Tua palavra, ela é água que limpa, que sacia a sede, que revigora. Tua palavra, ela alimenta, ela instrui, ela capacita, ela estabelece, ela cria, ela forma, ela transforma, ela capacita, ela envia. E que nessa noite, essa experiência de Jacó, o Senhor conceda a cada um de nós. Ele precisou dessa experiência para ir para Harã, na casa de Labão. Nós precisamos para entrar no próximo ano e sermos realmente mais que vencedores. Estarmos prontos, preparados em Ti, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Nós vamos estar aqui na quinta-feira, às 19 horas, eu e a pastora Raquel, deixando algo gravado. Se você já está viajando, mas vai estar lá principalmente para a família Ágape, uma palavra, votos de um Feliz Natal, de uma mesa onde o pão da presença esteja em cada ambiente familiar. Nós vamos estar aqui liberando a bênção, liberando boas festas, com a presença dele em cada lar, em cada família, e orando por cada um de vocês às 19 horas. Algo curto, de 15, 20 minutos no máximo. Aqueles que quiserem ao vivo e puderem participar estão convidados e desafiados. E amanhã, 7 horas da manhã, mais uma vez, o Bom Dia Espírito Santo. Amém? Um beijo no teu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir.